Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos às nossas aulas conceituais da disciplina de Métodos de Estudos Bíblicos no Novo Testamento. Um prazer estar aqui com vocês. Vocês já sabem, meu nome é professor Júlio Zabatiero e nós estaremos juntos também nesta disciplina. Alguns de vocês, algumas de vocês provavelmente já tiveram disciplinas comigo antes e é uma alegria estar de volta com vocês, mesmo não podendo vê-los, não podendo vê-las. Eu espero que estas aulas abençoem vocês, sejam úteis na formação de vocês e especialmente sejam úteis também para a vida de vocês. Bem, métodos de estudo bíblico no Novo Testamento. Esta disciplina é uma disciplina teórico-prática. O objetivo desta disciplina é ensinar como interpretar textos bíblicos do Novo Testamento. Como fazer exegese de textos do Novo Testamento. Então, o livro-texto, o livro que vocês recebem, vocês leem, vocês estudam, estamos interpretando textos do Novo Testamento. Então eu mostro no livro o procedimento exegético. Eu explico a teoria, explico o método e exemplifico. Nestas aulas, nós vamos trabalhar com o mundo do Novo Testamento, tá? Ou o contexto geográfico, histórico do Novo Testamento. Porque nós vamos trabalhar nas aulas conceituais um conteúdo mais histórico, um conteúdo mais descritivo. É a seguinte razão: para entender um texto, eu tenho que conhecer o contexto, a época, o mundo em que esse texto foi escrito. Por isso, como não é possível nas aulas escritas entrar em todos esses detalhes, aqui nas aulas conceituais nós vamos complementar o material do livro. Vamos complementar trazendo para a discussão, para a conversa, para o aprendizado, elementos, aspectos da história, da geografia, da cultura, da religião, da filosofia, do período do Novo Testamento. Para a gente entender esse período, nós temos de começar com uma situação histórica que recebeu de historiadores, mesmo não sendo historiadores da área da Bíblia, um título do helenismo, ou a helenização, ou seja, o processo de helenizar culturalmente povos. E helenismo, que é o resultado desse processo. Helenização é o substantivo que indica um processo. Helenismo é o resultado desse processo. Que processo foi esse? Tá? Por que helenização? Helenização vem do grego. Tá? Helenização vem do grego. O nome da Grécia, o nome que os gregos davam à sua terra era Hélade. Heleno era o habitante da Hélade. Então, heleno tem a ver com a cultura grega, com a cultura dos povos, né, das etnias, dos grupos que habitavam ali na região da Grécia e algumas outras regiões próximas. Tá? Então, helenização é a palavra que indica o processo mediante o qual, através das conquistas de Alexandre, um grande rei da Macedônia, que era um povo ligado à cultura grega, através das conquistas de Alexandre, todo o Oriente, o norte da África, o Oriente Médio, foi conquistado e passou a ser organizado seguindo os padrões da cultura helênica. Então, helenização é um processo que indica que os países, que os povos do Oriente, ao norte da África, e ali na região da Ásia Menor, a região da Mesopotâmia, esses povos que foram conquistados por Alexandre tiveram que organizar a sua sociedade e a sua vida cultural a partir da presença da dominação helênica. Tá? Então, o processo de helenização não foi um processo pacífico, foi um processo militar de imposição de um modo de vida das regiões da Grécia, da Macedônia, sobre as regiões do norte da África, da Ásia, do Oriente Próximo. Tá? Então, quando a gente estuda a helenização, a gente recua até o IV século a.C., porque as conquistas de Alexandre se deram por volta de 333 a.C., e quando Alexandre chega ao Egito,
Babilônia, conquista o território de Israel, ou seja, ele conquista o Império Persa, que era o império que dominava toda essa região do Oriente, Norte da África e Ásia, na beira do Mar Mediterrâneo. Tá? Deixa eu colocar aqui um mapa para vocês saberem do que eu estou falando. Se você olhar aqui para o mapa, você irá perceber que a Grécia está aqui, deste lado. Né? Aqui é a região da Grécia, da Macedônia. O processo de helenização se dá porque Alexandre conquista todas estas regiões, todos estes territórios. Então, helenização significa a expansão da cultura helênica para estas regiões aqui do norte da África e da Ásia, as regiões ao redor, à beira do mar Mediterrâneo. Esse mar aqui é o mar Mediterrâneo, que fica entre a Europa, parte da Ásia e norte da África. Então, helenização significa, o helenismo significa o resultado da helenização, o resultado da expansão do poderio militar político de Alexandre e dos sucessores do seu império. Tá? Então, esse é o espaço onde aconteceu o helenismo. Israel, se você se lembra, fica ali nesse miolinho ali da beira do Mediterrâneo. Se você olhar do lado direito, do seu lado direito do mapa, tem o Egito com o rio Nilo, tem uma pequena curva, nessa pequena curva então fica Israel, tá? Um território minúsculo, tá? Dominado então ali por Alexandre o Grande. Então vejam, o Novo Testamento tem as suas origens e a sua base social nas primeiras comunidades de judeus que aceitaram Jesus como Messias. Essas primeiras comunidades de judeus viviam no mundo helênico. Essas comunidades de judeus que aceitaram o Jesus como Messias foram consideradas diferentes do judaísmo, foram consideradas distintas do judaísmo depois que os judeus se revoltaram contra Roma no ano 70 depois de Cristo. E a partir do ano 70 depois de Cristo, até mais ou menos meados do segundo século, fica claramente separado o judaísmo do cristianismo. Então, se nós quisermos entender o Novo Testamento, nós precisamos situar o Novo Testamento na confluência religiosa, política e cultural entre judaísmo e helenismo. Tá? Então vejam bem, nós vamos estudar o contexto do Novo Testamento, agora a gente está entrando no helenismo, mas o helenismo não é a única característica cultural, política, econômica que nós precisamos conhecer para entender o Novo Testamento. Nós precisamos também conhecer um pouco, ou bastante, do judaísmo. De que período nós estamos falando? Se a gente fizer uma cronologia muito básica, a filosofia grega começa a existir entre o sexto e o quinto século, entre o sexto século antes de Cristo e se estende até o quinto século depois de Cristo. Então, este período em que o Novo Testamento é escrito, no primeiro século depois de Cristo, é um período em que a filosofia grega tem uma importância muito grande. Nesse mesmo período, ocorre a conquista do Oriente por Alexandre Magno, 333 a 301 a.C. Depois da morte do Alexandre, o povo de Judá passa a viver sob o domínio dos generais Ptolomeus e dos Seleucidas, que foram sucessores de Alexandre. Entre 168 e 64 a.C., os judeus se revoltaram contra esse domínio e tiveram um período de independência sob o governo dos Macabeus ou dos Asmoneus. Porém, em 63 a.C., aproximadamente, os romanos conquistam todo aquele território e conquistam a Judéia. Então, Judá passa a viver debaixo do domínio do Império Romano. De 66 a 70 depois de Cristo e de 132 a 135 depois de Cristo, ocorreram duas grandes revoltas dos judeus contra o domínio de Roma. Os judeus foram derrotados nas duas. Em 70 o templo foi destruído e na revolta de Bar Corba, em 132 a 135 depois de Cristo, os romanos aniquilaram o judaísmo e os judeus foram dispersos
né, foram esparramados, espalhados para viver em diferentes territórios. Poucos judeus conseguiram continuar vivendo no seu próprio território. Então veja, para você entender o Novo Testamento e a relação entre Novo Testamento e Antigo, é importante você conhecer este mundo que vai do século VI a.C. até o início, tá? O primeiro século, começo do segundo século depois de Cristo. Tá? Então vejam, para entender o Novo Testamento eu preciso conhecer também o período do Antigo Testamento. O Novo Testamento só vai fazer sentido se você ler à luz do Antigo Testamento. A gente pode, num certo sentido, dizer que o Novo Testamento é um comentário ao Antigo Testamento. Os antigos judeus, para falar, quando explicavam a Bíblia, eles tinham várias palavras para dizer o que é explicar a Bíblia, e uma das palavras que eles usavam era a palavra midrash. Midrash é uma palavra hebraica que significa interpretação, tá? Para simplificar, interpretação, explicação. Então, o Novo Testamento é um midrash do Antigo Testamento, num certo sentido, ele não é só isso. Mas por que é um midrash? O midrash sempre é uma explicação que vai além do texto. O midrash nunca é uma explicação que se contenta em ir para o passado do texto. O texto foi escrito há 20 anos atrás e 20 anos atrás ele significava isso. O midrash sempre diz, bom, o texto hoje significa isto. Então o midrash é um comentário que sempre atualiza o texto que ele está comentando. Então, o Novo Testamento é, literariamente falando, um midrash do Antigo Testamento, e o cristianismo nascente é uma forma de judaísmo. Para você entender a experiência cristã de seguir Jesus, você precisa entender a experiência de ser judeu, de acreditar no Messias, de esperar a vinda do Messias. E entender essa experiência de ser judeu debaixo do domínio de um império. Tá? Então, antecipando o resultado das nossas pesquisas, hipóteses e conclusões, a gente pode já estabelecer uma primeira hipótese de leitura para o Novo Testamento. Eu só conseguirei entender o Novo Testamento quando eu perceber que o Novo Testamento é uma crítica à dominação imperial. Se você não gostar da palavra crítica, põe uma palavra mais neutra, reação. O Novo Testamento responde, reage ao domínio imperial. Ele não é só isso. Mas eu não posso entender o Novo Testamento, assim como eu não posso entender o Antigo Testamento, se eu não perceber que estes textos de construção de identidade de um povo são textos que questionam, criticam a dominação imperial. São textos, numa linguagem mais aberta, mais genérica, são textos emancipatórios. Numa linguagem mais teológica, são textos libertadores, são textos salvíficos. Tá? O Antigo Testamento, o Novo Testamento são obras de uma teologia salvífica. Isso tem a ver com salvação. Tá? E a salvação tem várias dimensões. Uma dessas dimensões é como nós podemos ser salvos do império. Como nós podemos ser libertados do domínio imperial. Essa era uma pergunta que os judeus se faziam, que os primeiros cristãos também se faziam. Não era a única, mas era uma pergunta importante. Deixa eu dar um exemplo para vocês, um ou dois exemplos de textos do Novo Testamento. Uma fala de Jesus, um dito famoso de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não posso entender esse texto se eu não perceber a maneira como ele lida com a ideologia do império. Eu posso fazer uma interpretação simples, sem levar em consideração essa ideologia. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Bom, o que é de César? Bom, é a moeda, então de César é o dinheiro, o que é Deus? De Deus é a alma. Então, o governo humano cuida do corpo, o governo divino cuida da alma. Mas essa explicação não funciona, porque no contexto em que Jesus está dizendo, César era considerado divino. Então, o que pertencia a César não era só o dinheiro. O que pertencia a César era a pessoa. César era o dono de tudo. Ele era o grande Deus, o grande Salvador. Essa era a propaganda do Império Romano. O imperador romano é um salvador.
é um filho de Deus e é, em vários casos, um Deus. O imperador romano, vários imperadores romanos foram considerados divinos pelos seus súditos, pela liderança do império e pelos súditos do império. Então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não é só, e não tem nada a ver com a separação entre corpo e alma. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é saber a diferença entre o que é de César e o que é de Deus. Então, o que é de César? Do César é aquela moeda. O que é de Deus? O resto. Tudo mais. As pessoas. Tudo é de Deus. Essa moeda pode ficar para o César. Deus não precisa de dinheiro. Então, o dito de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não está falando de separação igreja e Estado. Não está falando de separação religião e Estado. Ele está falando da limitação, do limite que existe entre o que é humano e o que é divino. César pode exigir apenas aquilo que o ser humano faz. Ele não pode exigir o que Deus faz. Ele não pode ocupar o lugar de Deus. Percebe? Um outro exemplo, no Evangelho de João, de novo uma fala de Jesus. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, a minha paz vos dou. Para quem conhece o mundo do Novo Testamento, do Império Romano, sabe que, além do Império Romano afirmar que o imperador é Deus, o Império Romano também, para explicar o seu poderio e a conquista que ele fazia de outros povos, os imperadores romanos diziam que, ao conquistar um território, os romanos estavam levando a paz. Então, pax romana, uma expressão latina, a paz romana, era o presente que os romanos levavam aos povos que eles conquistavam. Ora, perceba a ironia da coisa. O Império Romano criava a paz através da guerra. Por quê? Para levar a paz a um território, os romanos tinham que destruir o exército daquele território, vencer aquele rei. Ou então, o rei, para não ter o seu exército destruído, tinha que desistir do exército, tinha que pagar para Roma. Então, a paz que os imperadores romanos levavam era uma paz baseada na força militar, uma paz baseada nas armas, na violência. Então, quando Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, ele também está dizendo, a minha paz não é baseada na violência. Eu não dou a minha paz como César dá a paz. Eu não vim conquistar, eu não vim destruir, eu não vim derrotar, eu não vim cobrar tributo de ninguém. A minha paz vos dou, entregando a minha vida por vós. Não vou lá dou como o mundo a dá. Eu dou a minha paz do jeito de Deus. Esse mesmo dito de Jesus recebe uma forma diferente em Colossenses. Em Colossenses 1, versos 19 e 20, mais ou menos, diz que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo através do sangue da sua cruz, estabelecendo por este sangue a paz. Então, veja, enquanto César faz a paz matando o inimigo, Deus faz a paz morrendo pelo inimigo. Percebe a importância, então, de entender o contexto? Se você não conhece o contexto, você lê, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Você tem capacidade de entender esse texto, mas uma compreensão vai ser pequena, uma compreensão parcial. E vai ser uma compreensão baseada em quê? Bom, na sua ideia do que é o mundo. Bom, como é que o mundo dá paz? No tempo de Jesus, bom, a paz que o mundo dá é através da conquista. Bom, aí eu posso comparar. Bom, como é que o mundo dá paz hoje? Como é que a oferta de paz se faz hoje em dia? Aí você já está entrando na aplicação, na releitura do texto bíblico, não é o nosso tema aqui. Então a gente volta. O Novo Testamento é construído no mundo do Império Romano. Para entender esse Império Romano, eu tenho que recuar até o helenismo, até a dominação helênica. Por quê? Porque o Império Romano ocupa o mesmo lugar, o mesmo território que o Império Helênico e aceita a cultura que já existia, a cultura helênica já existente. Então veja, a dominação, o domínio helênico no Oriente representou para Israel, para Judá, um desafio de identidade que os judeus jamais haviam enfrentado anteriormente. Por quê? Porque
a dominação helênica impõe uma nova organização socioeconômica. Tá? Os judeus estavam acostumados com um tipo de organização socioeconômica que a gente pode chamar, seguindo certos textos de história, de modo de produção tributário. O rei governa, o trabalhador paga imposto para o rei governar. O trabalhador que produz e paga imposto é livre. A terra é dele, o material dele, o capital é dele, ele tem os meios de produção. Quando Alexandre conquista toda a região do Oriente, ele começa a impor um novo modo de produção. A produção vai estar centrada no trabalho escravo. No mundo antigo, do Oriente, havia escravidão, mas a escravidão era uma coisa muito pequena, ela tinha uma influência pequena na economia. A escravidão era muito mais em função de dívidas, era uma parte, vamos dizer, 5, 10% da atividade econômica. Com o helenismo, com a helenização, a escravidão passa a ser o principal modo de produção. Então, as cidades que antigamente viviam do tributo de gente livre, passam agora a viver do trabalho dos escravos. Então, os judeus e outros povos da época que não foram escravizados e que continuaram sendo donos da terra e trabalhando a terra, precisavam agora ter escravos. Por quê? Porque para produzir, para fazer dinheiro, para fazer colheita, precisavam de mão de obra escrava. E os dominadores gregos e depois os dominadores romanos impunham esta forma de economia, uma economia baseada na escravidão. E a organização da sociedade passou a ser centrada na polis, na cidade. Não no trabalho do campo, mas na cidade grega. E a gente vai ver que a cidade grega era diferente da cidade oriental. Em segundo lugar, o domínio helênico representa um desafio para a identidade de Israel, porque ele introduz uma nova cultura, o helenismo. Uma cultura no sentido amplo, novos hábitos, de roupas diferentes, os esportes que os judeus não conheciam, banhos públicos, depois a gente vai ver umas ilustrações disso, novas festas, uma nova língua, uma nova forma de ver a vida. Então os gregos trazem o teatro, trazem a filosofia e trazem uma nova religião. Então percebe, para o povo de Deus, os israelitas, tanto no período do Antigo Testamento, século IV a.C., até o período do Novo Testamento, o helenismo é um grande desafio. É uma nova cultura, é uma nova realidade, é uma nova forma de organizar a sociedade. Eu vou citar um autor, Helmut Koester, um pesquisador desse período, e assim ele define o helenismo. Não existe uma fórmula única que possa descrever o processo de sincretismo helenístico. O que é sincretismo? É a mistura de culturas, de religiões, de ideias. Muita coisa esteve na dependência do grau de aprendizado do grego entre populações não gregas, da posição social e do sucesso econômico dessas populações e da resistência residual à influência grega, isto é, estrangeira. Ou seja, quando você leva uma nova cultura, nem todo mundo entra nessa nova cultura. Por quê? Você tem que aprender a nova língua, você tem que ter dinheiro para adquirir as roupas, os hábitos dessa nova cultura. Então, na definição, o Koester está destacando isso. A fusão da cultura helênica com a cultura dos povos conquistados se deu em vários graus, dependendo do poderio econômico, dependendo da capacidade de aprendizado, dependendo das possibilidades de convívio social das pessoas. Continuando a definição, o helenismo também inclui uma antítese que se caracteriza pelas diferenças entre Oriente e Ocidente e entre cultura bárbara e educação grega. Veja, o helenismo traz também uma nova forma de avaliar as pessoas. Para os gregos, todos os que não falavam gregos eram considerados bárbaros, ou seja, sem cultura, sem educação, sem a educação grega. Quem não aprendesse a vida do grego era considerado como bárbaro, alguém sem cultura, alguém sem civilização, alguém sem conhecimentos, sem valores.
esta antítese entre bárbaros e gregos não foi, continua o Koester, uma oposição irreconciliável, nem um estímulo para uma amalgamação, mas antes um fascínio mútuo e uma instigação nas esferas política, cultural e religiosa. Em cada setor político, cultural ou religioso, o elemento grego determinou a forma dessa antítese. Ou seja, quando os gregos impuseram a sua cultura, eles que determinaram o quanto dessa cultura deveria ser aceito, o quanto desse modo deveria ser aceito pelos povos conquistados, e eles determinavam o quanto eles iriam aceitar desses povos. Então, neste contato cultural, as coisas vão se mesclando, mas elas iam se mesclando com base na força militar do Império Helênico. Não foi uma mescla baseada num acordo comum, mútuo, foi uma mescla imposta. Então, os gregos determinavam, os dominadores helênicos determinavam o quanto, em que grau e como esta relação antitética de oposição entre grego e bárbaro iria funcionar na vida cotidiana. Vamos continuando aqui com a nossa definição. Segundo ainda o Koester, a civilização helenística não foi, de forma alguma, apenas ou predominantemente um fenômeno militar, cívico e socioeconômico. Estas eram simplesmente as áreas nas quais seus efeitos se tornaram visíveis. Eu estou citando o Koester, mas nesse momento eu não concordo muito com ele, porque dizer que o domínio militar, cívico e socioeconômico é simplesmente a área nas quais esses efeitos se tornaram visíveis dá muito pouco valor à realidade concreta das pessoas, porque quando você invade com um exército num território, você muda as relações cívicas, você muda as relações econômicas, você muda as relações sociais, para quem recebe essa mudança é muito sério. Então a civilização helenística foi predominantemente, a meu modo de ver, um fenômeno militar, cívico e socioeconômico. Agora, como consequência desse fenômeno cívico, militar e socioeconômico, também a dominação helênica, ou a civilização helenística, foi a expressão de uma força que abarcava quase todas as esferas da vida. Era uma força de confusa plenitude, uma expressão do poder do espírito grego, expressivo, que comunica, e receptivo, que recebe. Espírito grego que penetrava e moldava tudo o que encontrava. Consequentemente, também teve efeitos sobre áreas que até aqui estão no pano de fundo de nossa pesquisa. Está falando do livro dele. Teve efeitos sobre a literatura, a filosofia, a religião. Para penetrar nessas regiões da literatura, da filosofia e da religião, o estrangeiro precisava de uma ponte, e esta lhe foi providenciada pela linguagem comum do mundo helenístico, que a tudo vinculava, o koiné. O grego koiné. Koiné é uma palavra grega que significa comum, então koiné era o grego comum, falado em tudo quanto era canto. O grego bom era o grego ático, o grego clássico. O grego koiné era o grego do povão, de quem não conseguia aprender o grego ático, o grego das elites, o grego da filosofia, aprendia o grego koiné, que era mais ou menos a diferença entre o inglês britânico e o inglês internacional. O inglês que você fala um pouquinho só de inglês, em qualquer lugar do mundo você se vira. Mas você falando um pouquinho só de inglês, você vai lá na Inglaterra, o pessoal não vai entender o que você fala, porque o inglês clássico, que é o inglês britânico, é sofisticado, organizado, estruturado de uma forma que o inglês internacional não é. Então percebam, o helenismo é a imposição militar, social, econômica, política de uma nova cultura, de um novo espírito nesse sentido de cultura. Um espírito que invadia a cultura, mas que também recebia algo das culturas que invadia. E um espírito que levou a esses povos conquistados, literatura, filosofia e religião. E impôs a esses povos conquistados um modo de ver o mundo
que estava expresso na literatura, na filosofia e na religião, nas religiões do mundo greco-romano, do mundo macedônio, greco-romano, depois desse período. Então, para os povos conquistados conseguirem entender esse mundo, eles precisavam conhecer a língua. Então, muita gente naquele tempo falava pelo menos 2 idiomas, o idioma da sua terra natal e o grego koiné, para poder entender esse mundo que os imperadores helênicos estavam levando. Vejam, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, no grego comum. Não foi escrito no grego ático, no grego que hoje em dia a gente chama de grego clássico. Tá? Então, por exemplo, se você vai estudar letras clássicas, vai estudar grego numa universidade, como a USP, ou na Federal de Minas Gerais, ou Federal do Rio de Janeiro, você vai estudar o grego ático, não o grego do Novo Testamento. Você entra numa faculdade de teologia, católica, protestante, tá? Você vai estudar o grego koiné, não o grego ático. A base era comum, a estrutura da língua grega era comum, mas a gramática, o vocabulário, o estilo, a sofisticação da língua ática não estavam presentes na língua do koiné. Então, o koiné, vamos dizer assim, era um grego fácil, um grego, assim, de quem está começando a aprender. Tá? Por isso que alguns autores estudiosos do mundo clássico, por exemplo, tiram o Novo Testamento do campo da literatura clássica. Por quê? Porque isso não foi escrito no grego ático, não é uma literatura clássica, é uma literatura popular. Né? Essa questão de valor a gente deixa para lá, não tem nada a ver, é uma questão das disciplinas acadêmicas. O importante, para você entender o grego para você entender o Novo Testamento, você tem de conhecer o grego koiné, que é o grego no qual foi escrito o Novo Testamento. Agora, para você apreciar a diferença entre a filosofia, a teologia que o Novo Testamento nos ensina, é importante você conhecer a filosofia, a religião, a cultura, a literatura do mundo clássico, do mundo helênico. Tá? Então, para você entender bem o Antigo Testamento, você precisa conhecer a literatura oriental. Para você entender bem o Novo Testamento, você precisa entender bem a literatura e a filosofia do Ocidente helênico, do Ocidente grego, que exporta e impõe o seu modo de ver sobre o mundo conquistado. Me deixem dar aí um exemplo dessas questões, mas antes do exemplo, mostrar algumas ilustrações. Tá. Os gregos levaram a cidade. A cidade grega, diferentemente da cidade oriental, era uma cidade baseada na assembleia e nos prazeres. Então você tem ali no lado direito da sua tela, era parte de um vaso, a ilustração de um vaso, em que jovens estão num banho público tomando banho. Né? E essa ilustração eu escolhi porque era uma das ilustrações que escandalizavam o mundo oriental. Por quê? Porque são 2 homens que estão ali tomando banho juntos. Então, isso era um escândalo. Os orientais ficavam apavorados, porque os gregos não tinham essa coisa que o oriental tinha da vergonha, tá? De aparecer nu, da vergonha de homens estarem nus juntos no mesmo espaço. Os gregos tomavam banhos públicos nus. Do lado esquerdo da tela tem a planta de um banho público. Então, toda a cidade grega tinha uma construção semelhante a essa cuja planta está aí. Um lugar onde se podia tomar banho, tinha piscina, tinha várias banheiras, tinha lugar onde uma espécie de saunas, e tinha os lugares dos homens, tinha os lugares das mulheres. Tá? Então, esse era um outro escândalo para o mundo oriental, porque homens e mulheres estavam no mesmo prédio, e estavam tomando banho, e as mulheres nuas de um lado, os homens nus de outro. Então, era uma coisa que, para a cabeça do judeu, para a cabeça dos orientais de um modo geral, era muito complicado. Um outro elemento bem visível que escandalizava e que chacoalhava os judeus e os orientais em geral era o teatro. Teatro era uma invenção do mundo grego que chegou ao mundo oriental através da dominação helênica. Então, você tem ilustrações. No alto, 2 máscaras. Tá? No teatro grego era comum os atores usarem máscaras para representar.
E na parte de baixo, a ilustração de um prédio que servia como teatro. Então, uma construção tipicamente grega, com grandes colunas, uma escadaria muito grande. Vocês veem ali no suporte dessas colunas, abaixo das colunas, estátuas de pessoas representando diversas atividades da vida cotidiana. Vamos fechar esse parêntese aqui. Eu quero dar um exemplo dessa questão da dominação helênica da língua, a diferença entre o koiné e a diferença e o grego clássico, ilustrando com o texto do Novo Testamento. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Paulo, em Romanos capítulo 1, no verso 16, 17, Paulo afirma que não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Então, essa expressão, o Evangelho é poder de Deus, em grego, dynamis theou. Essa palavrinha grega, dynamis, que nós traduzimos comumente por poder, era uma palavra técnica na filosofia, especialmente na filosofia de Aristóteles, mas era uma palavra importante em todo o mundo grego que conhecia a filosofia. Dynamis, para a filosofia grega, era a potência de um ser. Então, um ser humano tem uma dynamis humana, ele tem a potência de ser humano. Um abacateiro tem a dynamis do abacateiro, ele produz abacate. Um abacateiro nunca terá a dynamis de um humano. Então, dynamis não é poder no sentido político. Dynamis é potência, é natureza. E dynamis é a dynamis de cada espécie, de cada objeto, de cada ser separado. A dynamis do humano, a dynamis da árvore, a dynamis do peixe, a dynamis do cavalo, a dynamis da pedra, etc. Então, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ao usar a palavra dynamis, ele está evocando essa linguagem que todo mundo grego conhecia, no Império Romano se conhecia de um modo geral, que você está falando da potência de ser algo. Mas o Paulo usa essa palavra num sentido diferente, porque diz, o Evangelho, ou seja, essa palavra que eu estou comunicando, esta palavra que Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo, e morreu para nos salvar e ressuscitou para a nossa justificação, esta palavra é a dynamis de Deus. É a potência de Deus, é a natureza de Deus que liberta todo aquele que crê, que salva todo aquele que crê. Para o mundo da filosofia, a dynamis de Deus era a imobilidade. Deus, para Aristóteles, é o motor imóvel. Deus faz as coisas acontecerem, mas ele não se move. Ele é imutável. É uma natureza fixa, imutável, sem relações. Então Deus, no mundo grego, é impessoal. Então, quando Paulo começa a dizer que estas palavras que eu estou dizendo são a dynamis de Deus, a potência de Deus, era um escândalo para os gregos. Porque Paulo está dizendo que a potência de Deus está manifesta em palavras pregadas por pessoas. E mais, o conteúdo dessas palavras indica que Deus se fez homem. Então, a potência divina, a dynamis divina, fez Jesus se tornar humano. Isso era um absurdo para os gregos. Nenhum Deus pode se tornar humano. Ou ele é Deus, ou ele é humano. Ou ele é meio Deus, meio humano, que eram os filhos dos deuses nas religiões, na literatura grega. Se dizia que alguns deuses tinham relações sexuais com algumas mulheres e faziam filhos, eram semideuses, metade Deus, metade humano. Bom, Jesus não era um semideus, ele não era metade Deus, metade humano, ele era Deus, um Deus que se torna humano. A dynamis divina de Jesus passa a viver com a dynamis humana. Para o mundo grego isso era uma maluquice, uma coisa louca, uma irracionalidade. Então, veja a importância de entender um pouco desse mundo. Quer dizer, o texto de Romanos não está dizendo apenas que o Evangelho é uma palavra poderosa,
eficaz de salvação. O texto de Paulo está dizendo que as palavras do Evangelho são uma expressão da natureza divina que se encarna e se torna natureza humana. Elas são a expressão de um Deus que não é o Deus do mundo, não é o Deus deste mundo, o Deus deste século. Enquanto o Deus do mundo romano era um Deus imutável, mundo da filosofia grega, desculpa, era um Deus imutável, incapaz de se relacionar, o Deus da pregação do Evangelho é um Deus que se modifica sua própria dinamis e se relaciona conosco como Deus e se relaciona conosco também como homem, como ser humano. Depois os teólogos da igreja tiveram que explicar isso aí. Então, nos concílios, terceiro, quarto séculos, quartos, quintos séculos depois de Cristo, falaram da doutrina das duas naturezas de Cristo. Cristo era uma só pessoa com duas naturezas, simultaneamente a natureza divina e a natureza humana. E depois da ressurreição, Jesus continua sendo uma só pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Eles disseram isso, mas não explicaram melhor esse negócio para nós. Até hoje a gente fica tentando entender direito isso. Como uma pessoa pode ter ao mesmo tempo duas naturezas? Esse é um dos mistérios da fé, no sentido de um dos temas da fé que demandam reflexão, raciocínio, contemplação, muito estudo, para a gente não só entender intelectualmente, mas para a gente apreciar pessoalmente o que significa para Deus existirem duas naturezas, divina e humana. Quer dizer, a encarnação de Jesus não foi um passeio, ele veio viver um tempinho encarnado e depois voltou só divino. Isso os deuses gregos faziam. Eles passeavam, assumiam forma humana, passeavam pelo mundo e voltavam à sua forma divina. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. Ele assume a forma, a condição humana, a dinamis humana. E isso era então um grande escândalo para o mundo grego. Bom, vamos avançar um pouquinho aí. Tem um novo mapa que eu quero mostrar para vocês. Esse é o mapa já do Império Helênico e do Império Romano. Nesse mapa, se você prestar bem atenção, se apertar bem os olhos, você irá perceber algumas setas em vermelho, que indicam o movimento, todas elas saindo aqui da terra dos judeus. Então, este mapa indica a diáspora dos judeus depois da revolta contra os romanos em 135 depois de Cristo. Os judeus tiveram que se esparramar por todo o império. Tá? Então, estes lugarzinhos que tem aqui em azul são os lugares onde viviam judeus antes da revolta contra o Império Romano. Eu estou sublinhando alguns deles aqui para vocês. Tá? Então, antes da revolta contra o Império Romano, os judeus viviam predominantemente nesta região do Oriente, com algumas colônias na Ásia Menor, né? E praticamente 100 colônias na Europa. Porém, depois eles se espalharam para todo o mundo conhecido. Isso aqui também nos ajuda a entender como o cristianismo se expandiu no mundo antigo. Tá? As igrejas cristãs foram crescendo, seguindo também a movimentação da diáspora dos judeus, antes da revolta e depois da revolta. Paulo, por exemplo, quando a gente lê o livro de Atos conta que quando Paulo ia evangelizar numa cidade, primeiro ele procurava a sinagoga dos judeus, se não tivesse sinagoga, ele procurava o lugar onde judeus se reuniam. Só ia conversar e evangelizar os gentios depois de encontrar os judeus, ou se não existissem judeus naquela cidade. Ou seja, na estratégia missionária de Paulo, ele percebeu o seguinte: se eu vou a um lugar e começo a pregar o evangelho só para os gentios, vai ser difícil eles entenderem. Então eu vou começar com os judeus, porque aí eu tenho gente que já está morando naquela região, naquela cultura, e vai me ajudar a comunicar o evangelho para as pessoas daquela região, daquela cultura. Então, essa era a estratégia comum de Paulo, predominante de Paulo. Por isso que no começo da nossa conversa aqui, eu falei para vocês, para entender o Novo Testamento você tem que entender o judaísmo e o helenismo. Por quê?
Porque o Novo Testamento, a fé cristã que nasce no período do Novo Testamento, ela não é uma outra religião, ela é uma forma da fé judaica. Ela nasce dentro do judaísmo e representa uma forma de judaísmo. Só depois dessas revoltas contra Roma é que o cristianismo se separa institucionalmente e passa a ser uma nova religião. Os judeus passam a não aceitar os judeus que acreditavam em Jesus como Messias como judeus. Eles expulsaram da sinagoga, expulsaram da religião. Eles nunca haviam aceitado os gentios. E agora, a partir de 70 depois de Cristo, e mais ênfase ainda depois da revolta de Bar Kokhba, o judeu que acreditasse em Jesus como Messias era considerado um não-judeu, um traidor da pátria, um traidor da fé. Mas antes disso, no período então em que Paulo está pregando, está escrevendo as suas cartas, o cristianismo era uma parte, era uma forma de interpretar a vida judaica, era uma forma de ser judeu. Por quê? Porque para Paulo, para os primeiros cristãos, não havia diferença. Esse negócio de ser judeu, ser cristão, para eles era seguir o mesmo Deus. Depois é que institucionalmente, por razões políticas, por razões econômicas e militares e políticas, se separam essas maneiras de ver quem é Deus, de entender quem é o Messias, e se criam então religiões distintas. Tá? Muito bem, recapitulando, nós estamos estudando exegese do Novo Testamento. Para entender o Novo Testamento, a gente precisa entender o contexto em que o Novo Testamento foi escrito. O Novo Testamento foi escrito no primeiro século da era cristã. Os primeiros textos são as cartas de Paulo, nos meados dos anos 40. Os últimos textos, por volta do final do século, talvez comecinho do segundo século, 100 e pouco depois de Cristo, que seria parte da literatura de João. Então você pergunta, Júlio, se eu tenho que entender o contexto do mundo entre 40 e 100 depois de Cristo, por que eu recuei até o quarto século antes de Cristo? Começar com o helenismo. Exatamente porque para entender o Novo Testamento eu preciso entender o judaísmo desse período. E eu preciso entender o helenismo desse período. Assim como eu preciso entender o império desse período, que é o Império Grego primeiro e depois o Império Romano. Então, para entender o Novo Testamento, eu preciso entender o Novo Testamento como uma resposta ao imperialismo romano. Para entender o Novo Testamento, eu preciso estudar o Novo Testamento como uma resposta ao judaísmo diante do mundo helênico e do mundo romano. Para entender o Novo Testamento, eu preciso entender o Novo Testamento como uma resposta ao helenismo, como uma resposta ao modo de viver greco-romano. Então, o mundo do Novo Testamento é um mundo tríplice. É o mundo judaico-oriental, o mundo greco-romano, que juntos formam um mundo helenístico, mas tem características peculiares. Então, veja, eu tenho o mundo judaico-oriental, o mundo greco-romano, eu tenho um sincretismo desse mundo no helenismo, e eu não posso entender o Novo Testamento sem entender esses três mundos. O mundo do Antigo Oriente, do judaísmo, o mundo do Império Greco-Romano e o mundo helenístico, que era uma espécie de fusão, de mescla, de sincretismo desses dois outros mundos. Enquanto os judeus, na sua maioria, evitavam mesclar a sua fé com elementos do outro mundo, do mundo greco-romano, do mundo helenístico, o cristianismo não teve como evitar isso. Por quê? Porque as primeiras igrejas cristãs eram compostas tanto por judeus quanto por gentios. E os gentios traziam para a igreja todas as suas práticas, conhecimentos e cultura anterior e religiosidade anterior à sua conversão. Então não dá para entender o Novo Testamento sem entender esses três mundos: judaico-oriental, greco-romano e o mundo helenístico, que forma um sincretismo imperialista desses dois mundos. Gente, obrigado pela atenção, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós teremos ainda outros encontros nas aulas conceituais de métodos de estudo bíblico do Novo Testamento. Paz, bênção de Deus para todos vocês e até a próxima aula.